Bom, nesse módulo a gente vai falar sobre as três etapas seguintes. Então já falamos de atração e conversão, vamos falar sobre como eu faço o relacionamento, como eu faço a venda e depois como eu analiso todo esse processo para encontrar oportunidades e otimizações. Falando um pouquinho sobre o relacionamento, é importante pensar o que envolve um relacionamento, o que está por trás disso. Então, pensando em uma decisão como, por exemplo, comprar um apartamento, quantas coisas a gente precisa pensar e quantas coisas a gente precisa avaliar antes de fazer isso? Por exemplo, eu preciso fazer um planejamento financeiro, que é entender basicamente se eu vou ter condições de pagar, quanto eu vou ter de orçamento para investir todo mês, o que eu vou conseguir cobrir em cima disso. Depois eu preciso comparar com as outras opções de investimento, eu preciso ver se realmente vale a pena eu comprar um apartamento ou é melhor eu investir em ações, eu investir em alguma outra coisa, deixar rendendo e pagar o aluguel em cima disso. Eu preciso conhecer mais sobre a localização, entender se tem todos os serviços que eu preciso, padaria, lavanderia, supermercado, escola, etc. Eu preciso também saber se é um bairro que está se valorizando, se está se desvalorizando, como é que isso funciona. Depois eu vou diagnosticar quais as obras necessárias, quanto eu vou ter que gastar a mais para deixar tudo arrumadinho do meu jeito. Depois eu vou ver as opções de financiamento, como é que eu posso parcelar isso, o que eu vou ter de disponibilidade, posso ir no meu banco, posso ir num banco em alguma opção mais como a Caixa, alguma coisa estatal. E só por fim eu vou negociar com a empreiteira e com a imobiliária. O que a maioria das empreiteiras imobiliárias fazem? Elas fazem só essa última etapa, elas fazem só a negociação. Elas só vão para o preço, elas só tentam convencer que essa é a melhor opção. E muitas vezes não se atentam para todas essas coisas que vêm antes e que vão ajudar a gerar demanda. Então tem muita coisa que às vezes o seu potencial cliente precisa saber, ele precisa aprender, ele precisa entender e que vão despertar a demanda, vão fazer ele ficar muito mais confortável com essa decisão de compra que ele toma. E é isso que a gente vai tentar usar para trabalhar no relacionamento. A gente precisa entender exatamente que tipo de informação esse cara precisa e entregar essa informação relevante para que ele vá se preparando e que ele vá ficando mais próximo do momento de compra. É interessante que ao mesmo tempo em que eu estou educando e gerando a demanda para ele, eu também estou informando e me tornando uma referência para ele na área. Então eu já vou gerando automaticamente também confiança e credibilidade. E aí o que faz todo sentido para a gente fazer bem esse trabalho é eu mapear o que é interessante para esse meu potencial cliente de acordo com a etapa em que ele está no processo de compra. Então, quando eu falo, por exemplo, da primeira etapa, que é chamar a atenção desse cara, que é fazer ele aprender mais, entender sobre o meu tema, eu preciso entregar para ele algum conteúdo que parta de um problema atual ou de uma oportunidade atual. Então, por exemplo, se eu vou falar de marketing digital para um cliente meu que nem sabia o que era marketing digital, que não tem interesse nenhum, não adianta eu dar para ele dicas de otimização da conversão, não adianta eu falar para ele de como criar uma landing page melhor, não adianta eu falar de coisas que ainda não são problemas, que não são oportunidades que ele ainda não entendeu. Eu vou falar para ele, por exemplo, de como vender mais. Eu posso dar, por exemplo, 10 dicas para você vender mais usando a internet. Por mais que esse cara nem soubesse o que é marketing digital ainda, ele quer vender mais. Então ele vai olhar para esse meu conteúdo e vai ver valor. E a partir desse conteúdo eu vou mostrar para ele que marketing digital é um caminho, é uma oportunidade. Eu vou despertar o interesse nele por esse tema. Depois, preciso fazer com que esse cara identifique que ele tem um problema ou uma oportunidade. Então eu vou falar para ele, por exemplo, de como ele pode implementar uma campanha efetiva de marketing digital, de coisas que ele tem que fazer, de coisas que vão ajudar nos resultados, mas que ele não consegue fazer hoje, ou que ele não sabe fazer hoje. Porque se ele perceber que ele não consegue ou que ele não faz, ou que ele não sabe fazer, ele vai precisar de uma ajuda, ele vai precisar contratar alguém, e ele pode contratar a mim. Depois ele vai tentar, eu vou ter que ajudar esse cara a entender o que exatamente ele vai precisar fazer para resolver esse problema. Então, se eu mostro, por exemplo, um estudo de caso de como alguém muito parecido com ele fez algum tipo de investimento e teve resultado, e aí eu mostro, esse cara investiu tanto, ele precisou contratar uma pessoa, ele contratou tal ferramenta, contratou tal consultor, eu monto todo o arsenal, eu estou ajudando esse cara a mapear, beleza, então eu também vou precisar contratar essa pessoa, contratar essa ferramenta, contratar tal coisa. Então ele já planeja na cabeça dele o que é que está envolvido ali, o que é que ele vai precisar de fato para resolver o problema. E aí eu tenho a última etapa, que é reforçar
todo o meu diferencial, que isso é o que a maioria das empresas fazem. A maioria das empresas acaba focando nessa última etapa, que é falar por que você é diferente do seu concorrente. Ah, eu já atendi tantos projetos a mais, eu tenho tanto tempo de mercado, o meu modelo é com um retorno garantido, você só paga se tiver resultado. Enfim, eu posso ter vários diferenciais, várias coisas que me credenciam como uma opção melhor, e aí no final eu vou trabalhar um pouquinho disso. Muita gente pode usar, inclusive, esse mapeamento para pensar também até depois da compra. Então, como é que são as primeiras gratificações? Então, depois que o cara comprou, ele precisa de um manual para usar melhor o produto, ele precisa de algum guia de como implementar, de como colocar aquilo na prática, de como tirar mais resultados. Às vezes é alguma coisa que é um produto, então eu vou mostrar para ele como é que ele pode limpar esse produto. Enfim, esse conteúdo pós-venda também pode ajudar muito. Então eu vou mapear etapa a etapa que tipo de conteúdo, que tipo de coisa faz sentido para o meu potencial cliente. E depois eu vou distribuir isso. Então as mídias sociais, por exemplo, são uma ótima forma de distribuir isso. O que eu faço na minha página no Facebook? Basicamente eu vou entregando conteúdos que tenham a ver com essas necessidades da minha audiência. Então eu trabalho lá como um canal de distribuição de conteúdos. Mas tem uma forma de distribuir que a gente usa mais nas resultados digitais que acaba sendo bastante relevante, que é a automação de marketing, que é o entender e agir de forma personalizada e escalável com as pessoas que interagem com a sua empresa nos diferentes canais online. O que é basicamente a automação de marketing? É eu ver o que esse cara está fazendo, onde ele demonstrou interesse e eu entregar o conteúdo certo de acordo com a demanda dele. Então é eu ter, por exemplo, se um cara visitou uma página do meu site que tem um conteúdo mais relacionado à primeira etapa, eu já tenho, por exemplo, uma sequência de 5 e-mails para serem disparados, um por semana, para que eu vá educando esse cara em cima desse tema. Agora, se no segundo e-mail ele clicou, ou então se ele foi e já visitou uma página de uma etapa seguinte, não faz sentido eu continuar mantendo ele lá atrás, eu preciso me adaptar. E aí a automação precisa entender isso e passar para essa etapa seguinte. Então a automação de marketing trabalha basicamente com isso, entender onde o seu usuário está e entregar o conteúdo certo para ele. E uma coisa que é muito bacana é que ela funciona não só para a empresa, né, que eu consigo estabelecer esse follow-up, dar uma sequência de conteúdos de uma forma bastante personalizada e com um ganho de escala, mas isso também é muito interessante para quem recebe. Esse e-mail da Bruna, por exemplo, ela fala: como é que vocês descobrem a minha necessidade? Muito obrigado, era tudo que eu precisava. Como é que eu descubro? Eu vi que material você baixou, eu vi que você tinha interesse no tema. Então eu consegui direcionar algo que era muito mais relevante. Então pensa, a menina entrou no meu site, baixou um e-book sobre marketing no Facebook. No dia seguinte eu falei: poxa, Bruno, eu vi que você está interessado em marketing no Facebook. Toma aqui 3 artigos que vão te ajudar. Isso é muito bacana para quem recebe. Então dá essa sensação muito boa para os dois lados e acaba funcionando muito bem. E se eu fiz isso muito bem feito, se esse relacionamento está funcionando bem redondinho, eu tenho meu passo seguinte, que é fazer a venda. Fazer a venda tende a ser muito mais natural, né? Então as coisas acabam funcionando muito melhor se eu fiz esse relacionamento bem feito e as coisas acabam fluindo. Mas não necessariamente todo mundo vai sair dali comprando sozinho. Então uma das perguntas que a gente recebe na RD o tempo inteiro é: gerei muitos leads, e agora? O que eu faço? Cara, e agora você vai vender para esse cara, você vai atrás desse cara. Não adianta eu só esperar o meu potencial cliente levantar a mão e falar: agora sim eu quero, eu estou muito disposto a comprar o seu produto. E por que eu falo isso? Eu uso essa analogia que não tem nada a ver com marketing digital, mas que pode ser muito útil para entender um pouquinho do conceito. Esse gráfico que está aí na tela, ele fala sobre o percentual de doadores de órgãos entre motoristas de alguns países da Europa. Então os primeiros países ali, Dinamarca, Holanda, Reino Unido e Alemanha, eles têm percentuais muito mais baixos. A média ali dá menos que 10%. Enquanto alguns países como Áustria, Bélgica, França, Hungria, eles ficam na casa de 100% de doadores. O que explica essa diferença? Não dá para dizer que em termos de educação são países muito diferentes, não dá para dizer que em termos de economia são países muito diferentes. Óbvio que cada país tem sua diferença cultural, mas não são tão distantes assim quando a gente compara, por exemplo, com o Oriente ou com algum outro país que historicamente realmente esteve muito distante disso. Basicamente o que explica essa diferença é o processo de entrada, de cadastramento.
Nos países da esquerda, a gente tem que mandar um registro dizendo: eu quero sim ser um doador de órgãos. Nos países da direita, não. Eu sou cadastrado automaticamente como doador de órgãos e se eu quiser deixar de ser, eu mando uma carta avisando que eu não vou mais ser. E isso impacta significativamente o percentual de pessoas em cada uma das opções. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o que manda não é necessariamente a vontade, o interesse, ao concordar ou discordar. Muitas vezes o que manda é a inércia. É a tendência que a gente tem de continuar no lugar, de não se mexer, de não ver o problema como tão urgente assim, a ponto de eu ir lá e pegar o telefone, ligar para a empresa e mandar um e-mail, falar que eu quero. Então, muitas vezes as pessoas não vão levantar a mão e não vão pedir o seu produto e não vão comprar o seu produto simplesmente por inércia, por preguiça, por manter manutenção de status quo. Então, o que a gente faz muitas vezes é ter um entendimento de quem é o cliente adequado para que eu faça uma abordagem proativa, para que eu pegue o telefone e ligue para esse cara, para que eu mande um e-mail de venda, para que muitas vezes eu faça uma reunião presencial. Óbvio que o que eu vou fazer depende muito do tipo de negócio que eu tenho. Se eu tenho, por exemplo, um restaurante que lida com volume, não faz muito sentido eu ficar pegando no telefone e chamando todo mundo para visitar o meu negócio. A não ser que a coisa esteja realmente muito difícil ou que o meu preço seja muito alto. Agora, eu posso mandar, por exemplo, e-mails com desconto. É uma forma de eu tentar incentivar a venda e fazer a venda um pouquinho mais rápido. Eu não preciso trabalhar só com conteúdo. Agora, outros tipos de negócio, por exemplo, o que eu vendo na RD, eu vendo uma ferramenta de marketing que custa um pouquinho mais caro. Então já vale eu pegar o telefone e falar com esse cara. Tem gente que vende coisas que são mais caras ainda. Nesse caso, vale a pena eu ir lá e bater na porta do cara e fazer reunião presencial. Então você pode adequar o seu modelo e ir atrás do seu potencial cliente para tentar ter uma força um pouquinho mais proativa de vendas também. Agora, o único problema é que a gente brinca que fazer isso é como jogar uma rede em alto mar, né? Aqui em Floripa fala-se jogar a tarrafa em alto mar. Eu tiro muita coisa. Eu tiro peixe grande, eu tiro peixe pequeno. E eu preciso filtrar muito bem onde eu estou investindo. Não vale a pena eu ligar para o peixe pequeno, não vale a pena eu ligar para o pedaço de lixo que foi encontrado ali. Então, eu preciso ter um processo para que eu consiga qualificar melhor quem são esses potenciais clientes. Então, em geral, eu divido essa capacidade de compra em perfil e interesse. Perfil é alguém que tem tudo a ver com o meu negócio, que eu vejo que é o público exato do meu negócio. Então, por exemplo, se eu sou dono de uma balada, em geral, uma pessoa que seja mais velha, que tem uma idade mais avançada, não é o meu público ideal, ele não vai estar no meu perfil ideal. Então, não faz muito sentido eu trabalhar com ofertas de vendas muito direcionadas para esse cara. Agora, se eu pego um jovem que tem grana, que gosta do tipo de música que eu coloquei ali dentro, pô, esse é o cara certo. Então eu posso trabalhar muito mais agressivamente com ele em cima das ofertas. E por outro lado, eu tenho a intenção de compra. Então um cara que entrou no meu site só uma vez, ou um cara que só baixou um material meu, talvez ele ainda esteja só começando a entender um pouquinho mais do assunto. Não faz sentido eu tentar vender para ele agora. Então eu vou tentar trabalhar com mais materiais e educar ele. Agora, na medida em que ele entra no meu site com frequência, ele já baixou todos os materiais que eu tenho disponíveis, ele já pediu cupom para experimentar meu produto, ele já fez várias coisas, esse cara é um cara que certamente vale eu botar uma força de vendas. E aí eu faço o equilíbrio. Às vezes o perfil é médio e o interesse é médio, então vale a pena. Às vezes o perfil é ruim, mas o cara está muito, muito, muito interessado. Então beleza, vamos lá atender. Às vezes é o contrário. O cara é um perfil excelente, então mesmo que ele ainda esteja só começando no processo, vale a pena eu pegar no telefone, eu conversar com esse cara, porque esse cara tem um potencial de dar um retorno muito alto. E a partir dali eu coloco uma nota, eu coloco uma pontuação de, por exemplo, cada material, cada visita no meu site ou em cada página tem uma pontuação específica. Cada perfil tem uma nota específica. E aí eu combino as coisas para entregar isso para o meu time de vendas. Então, se o cara tem uma qualificação muito alta, ele precisa de menos pontos. Se o cara tem uma qualificação mais baixa, ele precisa de mais pontos. E assim eu faço todo o meu processo de vendas para chegar no final e entender o que está acontecendo. E aí o grande ponto do final é eu conseguir planejar as minhas ações, eu conseguir fazer toda a minha definição de investimentos baseado em resultados reais, em resultados concretos.
Lá atrás eu falei de análise de ROI. O que é a análise de ROI? É analisar o retorno sobre o investimento, é analisar o quanto eu ganho sobre aquilo que eu investi. Então eu vou entender o seguinte, eu estou botando aqui, por exemplo, em anúncios de Facebook, R$1.000. Esses R$1.000 estão me gerando 20 leads e esses 20 leads, 2 convertem e esses 2 me gastam comigo R$20.000. Então eu estou botando R$1.000 e tirando R$20.000 em cima desse retorno. Então é excelente. Então vou continuar investindo em Facebook, vou planejar o mês seguinte para que eu invista ainda mais. Agora, se eu tenho uma situação em que eu estou medindo e estou identificando que esse canal não está funcionando, de duas uma, ou eu corto o canal, ou eu corto o investimento e parto para outra, ou então eu vou olhar o que eu estou fazendo de errado. Eu vou comparar com quem tem as melhores práticas, eu vou falar, pô, esse cara entende muito de anúncios no Facebook. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo? Tem muito potencial de ganho aqui? Se eu identifiquei que tem, então beleza, eu não vou cortar ainda, a culpa é minha, a culpa não é do canal, vou otimizar, vou tentar melhorar para conseguir chegar a um patamar de retorno sobre investimento que funcione um pouquinho melhor. Se eu fiz isso, funcionou bem, continuo investindo. Se eu não consigo chegar, beleza, eu cortei e parto para a próxima. Então, com isso, eu consigo realimentar o ciclo e ter esse processo de forma constante. Então, eu consigo gerar esse sisteminha em que todo mês eu sei mais ou menos quantas pessoas vão entrar no meu site, quantas vão converter em leads, desses leads, quantas viram vendas, e a partir disso eu posso dar sequência e dizer se essa estratégia toda está fazendo sentido ou não, e quais são os caminhos, quais são as oportunidades que eu tenho disponíveis para aumentar a escala disso e ir crescendo cada vez mais. Muita gente pergunta, na teoria parece bonitinho e tal, funciona? Sim, tem condições totais de falar que funciona. Isso foi o que a gente fez na RD e o que a gente tem feito em vários clientes. Então, por exemplo, a Sofit é um cliente nosso que trabalha com uma venda um pouquinho mais complexa. Fizeram 400 vendas só para esses leads gerados no marketing digital. É uma venda de software, é uma venda cara no departamento logístico. É um negócio que é um pouquinho mais complexo e conseguiram usar marketing digital. Esse caso eu gosto muito. Douglas Lima é um cara que é dentista. Esse cara, ele estava morrendo de medo, porque é um dia de faturamento para ele, é um dia de trabalho, mas ele tirou um dia da semana, sexta-feira, só para produzir conteúdo e fazer marketing digital. E o que aconteceu foi que, produzindo esse conteúdo, ele se tornou uma referência em um determinado tratamento específico que custava muito mais caro do que a média dos outros tratamentos. Então, mesmo atendendo um dia a menos no consultório, esse cara conseguiu aumentar em 17% a receita mensal dele. E é um dentista, um cara que nunca tinha trabalhado com marketing, nunca tinha feito isso na vida dele, não tinha esse conhecimento, o conhecimento dele era totalmente técnico da profissão e conseguiu pegar esse passo a passo e fazer isso. E a gente tem casos também de agências. Então, por exemplo, a Dialeto é uma agência nossa, parceira. 40% do faturamento hoje vem de uma área que eles criaram de inbound marketing. Então, para agências que também queiram ir para essa frente, também é um mercado de expansão e que pode ajudar muito. Então, falando disso, a gente fecha aqui essa primeira aula. Deixo o convite para a gente continuar essa conversa no site da RD. Eu tenho vários materiais, são quase 100 materiais educativos. Tem coisas sobre cada uma das etapas, cada uma das ações, coisas sobre automação de marketing, marketing em redes sociais, sobre blogs corporativos, sobre produção de conteúdo, enfim. Vocês vão aprender bastante coisa lá, então dá para se aprofundar bastante em pontos que tenham ficado um pouquinho mais rasos aqui e que vão ajudar você a ter esse conhecimento mais profundo de toda a máquina, de como tudo funciona. E também, se alguém precisar, a gente tem essa ferramenta que é o RD Station, que ajuda a colocar todas essas etapas no ar. Então tem funcionalidades para cada uma dessas etapas, para você fazer um bom diagnóstico do seu site em relação ao Google, para você criar páginas de conversão, botar uma campanha de automação de marketing no ar, fazer análise, relatórios e etc. E com isso a gente fecha essa aula, espero que tenha sido proveitosa. Se você tiver qualquer dúvida, precisar de qualquer ajuda, pode entrar lá no site da Resultados Digitais que a gente está à disposição. Um abraço.